Você que trouxe a sua Bíblia, abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Devemos ser gratos em todas as circunstâncias. É isso que a palavra está nos ensinando aqui. Devemos ser gratos em todas as circunstâncias. É a primeira coisa. Não importa se elas sejam boas ou não. Não importa se o que aconteceu tenha sido de acordo com aquilo que nós planejamos ou não. O que realmente importa e tem valor é agradecermos a Deus, não nos importando com as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou adversas. Segundo, é da vontade de Deus isso. É da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, significa o quê? Que é algo bom. E a terceira coisa que aprendemos aqui, com esse versículo 18, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, é que através de Cristo, nós temos motivos suficientes. Ou seja, por meio daquilo que Cristo fez, nós temos motivos suficientes para viver uma vida de gratidão. Por isso que ele termina aqui, ó, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em todas as circunstâncias nós devemos estar agradecidos, porque é a vontade de Deus, e em Cristo Jesus nós temos razões mais do que suficientes para isso. A vontade de Deus é que você dê graças a Ele, a vontade de Deus é que você se apoie em Cristo, porque em Cristo, somente em Cristo, você viverá uma vida satisfatória. Vamos examinar aqui alguns pontos que eu separei para os abençoados meditarem, para compreendermos o que significa uma vida de gratidão. Primeiro, gratidão significa adorar a Deus. Veja o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses. Abra, por favor, a sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler então? Veja o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Adorar a Deus é uma expressão de gratidão. É o que nós viemos fazer aqui na igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, nós fazemos tudo isso aqui que o apóstolo Paulo cita nesse verso. Nós buscamos a riqueza da palavra de Cristo. Nós nos instruímos e nos aconselhamos por meio da sabedoria que Ele nos dá. Aqui nós louvamos a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Nós fizemos isso antes da mensagem, na verdade, e continuaremos fazendo.
porque é uma expressão de gratidão que deve partir do coração. Adorar a Deus tem que partir de um coração, de um verdadeiro adorador, como Jesus ensina. Deus procura verdadeiros adoradores. E quem são eles? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, com coração, com sinceridade, com a alma, com devoção. Ou seja, significa a coisa mais importante desta vida e desse mundo. Segundo ponto, gratidão significa contentamento ou satisfação com Deus. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia de contentamento e satisfação com Deus é o exemplo de Jó. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 1. Quem era Jó? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas aí Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Jó, ele era um homem rico, ele era um homem bem-sucedido, ele era um homem respeitadíssimo na sua época, na província em que ele vivia. Jó, ele tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. E tudo isso ele perdeu. Até os filhos dele. Ele perdeu. Deus permitiu isso. Aí num dia em que os filhos de Deus, está aí no versículo 6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí Deus perguntou para Satanás, está aí no versículo 7, de onde vens, Satanás? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, será que ele teme ao Senhor realmente? Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, 2 coisas a gente precisa observar aqui. Que Satanás tinha esse poder antes da cruz, amém? Depois da cruz ele perdeu esse poder. Basta você ler Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz que Jesus, com a sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus destruiu esse poder que Satanás tinha. Satanás não tem mais esse poder. Principalmente de tocar nos eleitos do Senhor. E mais, ele só tocou em Jó porque Deus permitiu. Satanás nunca, mesmo quando ele tinha poder, aqui, ele não fazia nada sem a permissão de Deus. Amém? Agora, uma coisa também que nós precisamos deixar bem claro aqui. Não se esqueça que quem deu esse poder a Satanás foi o homem, lá no Jardim do Éden. O homem pegou as chaves desse mundo e entregou nas mãos do diabo, não é? Quando desobedeceu a Deus. Aí tudo bem, Deus permitiu isso, o diabo
tomou proveito dessa situação e tocou em tudo quanto Jó possuía. Então, qual foi a reação de Jó? Qual foi a reação de Jó? Né? Vamos ver aí? A partir do versículo 20. Depois que Jó deparou com a vida dele daquele jeito, né? Os filhos dele morreram, Jó perdeu tudo que ele possuía, a vida dele desmoronou, o mundo dele veio abaixo. Então aí diz no versículo 20 o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto. O que significa isso, né? E também rapou a cabeça. Estas eram expressões de dor e luto comuns naquela época, abençoada. Amém? Prosseguindo. Lançou-se em terra e reclamou? Murmurou? Não. O que ele fez? Ele adorou. Lembra? Dar graças significa o quê? Adorar. Uma expressão de adoração. Porque a vontade de Deus é que você seja grato em todas as circunstâncias. Você percebe aqui as circunstâncias que Jó estava atravessando? Circunstâncias favoráveis ou adversas? Adversas. Dolorosamente adversas. Mas ao invés dele murmurar, ele fez o quê? Ele expressou sua gratidão em forma de adoração. E declarou o seguinte, que é o que nós estamos examinando agora, o segundo ponto. Significa satisfação. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Plena satisfação com Deus. Mesmo depois de tudo que ele havia passado, ele continuou sendo íntegro, reto e temente a Deus. Jó prosseguiu se desviando do mal. Então Satanás não ficou muito satisfeito e propôs o seguinte: pele por pele, está aí no versículo 4 do capítulo 2. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí verso 5, estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Abençoados, aqui não está falando de alergia, que é desagradável. Alergia é uma coisa desagradável. Aqui não está falando de rubéola. Quem sabe o que é rubéola? É desagradável, principalmente quando dá no bebê, né? Quando dá na criança, né? A gente fica com a mão no coração, quando tiver criança com rubéola. Não está falando aqui de uma micose ou de uma frieira. Não. Tumores o quê? Malignos. Então imagine só, será que incomodava? Será que coçava? Será que doía? Meu Deus do céu, devia ser uma coisa terrível. Jó, para você ter uma ideia, para você ter uma noção, vamos ler o versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, ou seja, um pedaço de jarro quebrado. Então, além de ficar doente, Jó se tornara impuro. Ninguém queria chegar perto dele. Ninguém queria, imagine, devia cheirar mal. Você consegue, né, imaginar a situação? A ponto da mulher dele, isso aqui nós não podemos deixar passar. Versículo 9. Dizer isso para ele, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a sua integridade? O que quer dizer isso?
Jó, mesmo depois de todo esse sofrimento, depois de ter perdido tudo, depois de ter adoecido de tumores malignos, e ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre logo. Mas veja qual foi a resposta de Jó, aí no versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó em nenhum momento pecou com a sua boca. Ele usou a boca para orar. Ele usou a boca para adorar a Deus. Jó, ao invés de abrir a boca para blasfemar, ele abriu a boca para demonstrar a sua inteira satisfação para com Deus. E Deus o honrou grandiosamente. No versículo 10 do capítulo 42 do livro de Jó, diz que o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Olha que maravilha. No mundo passaste por aflições. João 16:33. Mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. Jó experimentou isso, abençoados. E nós iremos experimentar também em Cristo Jesus. Então não reclame. Lembra o que aconteceu com o povo de Israel que saiu do Egito? Que saiu do Egito, estava atravessando o deserto em direção à terra que Deus havia prometido para eles. O que aconteceu? Eles pereceram. E pereceram, sabe por causa de quê? Depois você leia. Leia o livro de Êxodo, leia Levítico, Números. Eles estavam sempre murmurando, estavam sempre insatisfeitos, estavam sempre reclamando. E o que aconteceu com esse povo? Aquilo que eles sempre disseram, aquilo que eles sempre declaravam, viviam declarando isso. Quando faltava água, eles declaravam o quê? Deus nos tirou do Egito para a gente morrer de sede nesse deserto. Quando demorava um pouquinho para Deus prover o alimento para eles, eles declaravam o quê? Deus nos tirou do Egito para morrermos de fome desse deserto. Quando eles percebiam que estava demorando chegar na terra prometida, eles declaravam o quê? Deus nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto. Será que não tinha caixões? Olha o que eles chegaram a falar. Será que não tinha caixões suficientes no Egito? Você vê. E o que aconteceu? Aquilo que eles viviam declarando. O que está escrito? Tome nota disso, por favor. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza como do seu fruto. Pela palavra serás justificado. Pela palavra serás condenado. Mateus, capítulo 12, versículo 37. Então, aquilo que eles estavam sempre declarando, chamando a existência, eles experimentaram. Tome nota disso também, o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: fazei tudo sem murmurações. Esse é o terceiro ponto. Dar graças a Deus significa fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Não haja como aquele povo de Israel que saiu do Egito. Eles pereceram no deserto porque eles foram murmuradores, contenderam contra Deus. E o resultado foi esse. Uma das piores, estou falando na minha opinião particular, uma das piores murmurações que eles fizeram
Foi reclamar do pão que Deus dava a ele, do maná. Nós não aguentamos mais esse pão vil. Chamou o que Deus deu para eles de algo vil. Leia depois, anote aí, Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Na minha opinião, foi a pior murmuração deles. A ponto de Deus castigá-los com serpentes abrasadoras. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2,14. Quarto ponto, aprenda a agradecer a Deus pela vida de outras pessoas. Nós podemos ver várias passagens aqui, eu vou citar aqui algumas. Vamos examinar aí Provérbios capítulo 14, versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quando a pessoa ela não está feliz com o seu próximo, é porque ela tem inveja do seu semelhante. E inveja é um veneno que fez Caim tomar aquela atitude lá contra o seu próprio irmão. Depois você leia Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. O que motivou Caim a tirar a vida do seu próprio irmão? A inveja. Vamos também ver aí Provérbios capítulo 23, verso 15. Provérbios capítulo 23, verso 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Olha que maravilha. Ser grato é aprender a agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas. Se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Se você é feliz, eu também sou. Se você está contente, eu também estarei contente. É assim que nós devemos proceder. Amém? Nós devemos viver uma vida de gratidão, abençoado, a um Deus que é fiel, que é bom, que é justo, que é santo. Deus é tão bom, Deus é tão justo, Deus é tão fiel, é tão santo, que Ele jamais permitirá que você sofra tentação que esteja além das suas forças. Veja o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, e eu termino aqui com essa aplicação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, Ele é fiel, nós não somos, mas Ele é. Por isso Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Lembra que eu falei para vocês que o que Deus permitiu na vida de Jó, Ele não vai permitir novamente. O que Deus permitiu na época de Noé, Ele não vai permitir novamente. O dilúvio. Porque nós hoje vivemos depois da cruz. Depois da cruz. Debaixo de um novo pacto. De melhores e superiores promessas. Lembra? Foi isso que Paulo quis dizer. Em tudo dai graças. Por quê? Primeiro porque essa é a vontade de Deus. Em todas as circunstâncias, não só quando tudo for favorável a você, não. Mesmo quando você enfrentar momentos difíceis ou passar por aflições, como bem disse Jesus em João 16, 33. Em todas as circunstâncias. Em Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo nós podemos tudo. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. E através de Cristo, Deus se mostrará fiel, a ponto de fazer isso aqui que estamos vendo agora.
não permitir que sejamos tentados além das nossas forças. E pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o que? Ainda por cima, livramento por causa de Cristo, de sorte que a possais suportar. Então, se você estiver passando por situações adversas, suporte, porque você tudo pode em Cristo que te fortalece. Ele te fortalece, Cristo te fortalece. Então seja grato, porque é uma expressão de adoração a Deus e de louvor. Seja grato, porque quando somos gratos, nós demonstramos contentamento e satisfação com Deus da nossa salvação. Seja grato e não murmure. Faça tudo sem murmurações e contendas. Seja grato e aprenda a agradecer a Deus pela vida das outras pessoas. Se as outras pessoas são mais felizes do que você, não tenha inveja delas. Seja grato pela vida delas. Amém? Porque Deus é tão bom, Ele é justo, santo e fiel. Que não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus santo, em quem podemos confiar a nossa vida totalmente, eternamente. Vamos agradecer.